Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Mesmo o pessoal lá do fundo? Problema de vocês. Eu falei para vir perto. Agora, você viu? Eu reparei. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria agradecer a espiritualidade que permitiu que eu estivesse aqui. Também a quem está comigo, né? Porque sempre tem alguém que vem me auxiliar. Na verdade, ele é que faz tudo. Eu é que estou aqui como instrumento para atrapalhar. E agradeço também a oportunidade de poder estar compartilhando com vocês sobre esse assunto. Eu já falo que eu não sou palestrante. Eu sou um palestrante tardio, né? Eu comecei fazendo palestras já com uma idade bastante grande, bastante longa. E isso a pedido da própria espiritualidade. Como eu vou falar sobre cura e é a primeira vez que eu estou aqui, eu costumo contextualizar como é que isso surgiu, né? O Medicina do Além, ele é um retrato do que ocorre no mundo espiritual relativo ao desenvolvimento de novos fármacos, ao trabalho que eles fazem atendendo espíritos desencarnados que estão doentes, nós vamos ver por que eles ficam doentes, e atender os encarnados. Em 2010, eu vivi em São Paulo mais da metade da minha vida. Em 2010, por razões do destino, para mim eu achei que era de destino, eu acabei indo para Ribeirão Pires. Minha mãe morava lá e eu acabei indo para Ribeirão. E depois eu descobri que na verdade eu tinha sido abduzido pela espiritualidade. Chegando lá, o benfeitor espiritual de todo esse trabalho de cura no Recanto de Luz, irmã Sheila, me chamou para conversar comigo. Eu não conhecia, eu participava dos trabalhos de cura lá, mas eu não fazia, eu fazia pequenos comentários evangélicos e assim por diante. E ele disse: o bom filho a casa retorna. Então eu entendi que eu tinha ido para lá porque tinha parte do programa reencarnatório, alguma coisa tinha a ver com Ribeirão Pires. E ele falou: agora está na hora de nós termos a sede própria dos trabalhos de cura e cirurgia espiritual. Esses trabalhos são feitos através de um médium sensitivo de cura, que é uma raridade hoje em dia. No passado nós tínhamos os médiuns de incorporação, de materialização, nós tivemos o grande Peixotinho, Chico, que deve ter sido o maior de todos eles, né? E assim uma série de outros, Jair Soares, Fábio Machado, tem uma série de outros que trabalhavam com efeitos de ectoplasmia para materialização. E existem efeitos de ectoplasmia para a cura, também, são médiuns de cura. Tivemos o grande Gilberto Arruda, no Frei Luiz, em Rio de Janeiro, que desencarnou. Nós temos o João Berbel, lá em Franca. Tem um tal de Edson, que eu não conheço pessoalmente, mas fica em São Caetano. E tem o Edson Barbosa de Souza, que é o médium que a semana passada nós festejamos 40 anos de trabalho público de cura e cirurgia espiritual. Mas, segundo a espiritualidade e as estatísticas nossas, batem os números. Mais de 1.200.000 atendimentos em 40 anos, né? E esse senhor não faltou nenhuma vez. E no período auge da parte física dele, quando ele era jovem, ele fazia 3, 4 atendimentos por semana. Num sábado, 2.500 pessoas, para vocês terem uma ideia. Hoje, por causa das condições físicas, nossos trabalhos num sábado tem, 400 pessoas, no máximo 500 pessoas. Eu não estou falando isso para valorizar o Recanto de Luz. Eu sempre faço um paralelo com o Frei Luiz. Num domingo de cura no Frei Luiz tem 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. E mais de 120 médiuns atendendo na cura. Então, tem trabalhos muito grandes acontecendo ainda hoje. Esse trabalho está ligado a uma colônia espiritual que vocês conhecem, que é Alvorada Nova.
que fica na altura de São Vicente, nessa região, né? Inclusive tem até um centro espírita chamado Alvorada Nova, que era da Celinha Tomboli, que é do Alexandre hoje, né? Alexandre e a Célia Tomboli. E nosso trabalho de medicina está ligado a essa cidade espiritual. Essa cidade espiritual é governada pelo Carbar de Souza Chute, o venerando Carbar. E tem um hospital. Esse hospital é independente da cidade, mas ela está localizado lá e recebe todo o apoio do Carbar. Quem cuida desse hospital? A veneranda irmã Sheila. A veneranda irmã Sheila foi uma alemã, uma enfermeira alemã que desencarnou na Segunda Guerra Mundial, em 1943, e quando ela foi para o mundo espiritual, voltou ao mundo espiritual, ela assumiu a direção desse hospital. Nesse hospital, o que vocês podem fazer um paralelo com a beneficência aqui de Santos. Tem centro cirúrgico? Tem? Tem médicos? Tem exames, tem imagens, tem uma cacetada de coisas que acontecem aqui. Pode fazer um paralelo com Albert Einstein, se conhece o Albert Einstein, que é a referência, né? Esse hospital no mundo espiritual é um hospital igualzinho, só que lá tudo funciona direitinho, porque os médicos, eles são médicos comprometidos, responsáveis e com uma bagagem vastíssima. Por exemplo, na área da homeopatia, temos o Militão Pacheco, que foi muito conhecido aqui no Brasil, na época que estava encarnado. O responsável pelo Conselho Superior desse hospital foi o responsável pelo primeiro Código Sanitário do Brasil, Dr. Arthur Neiva, fundador do Instituto Biológico, né? Volto a dizer que isso não é exclusividade do Recanto de Luz Irmã Sheila. São, né, médicos desse nível que trabalham na cura e na cirurgia espiritual. Quer seja um centro grande, ou quer seja um centro pequeno em termos de atividade de cura, né? Basta que hajam as condições necessárias e vai ter o trabalho de cura. Eu comento que eu estava fazendo uma palestra, gosto de comentar esse caso, estava fazendo uma palestra em Barra Velha, de Santa Catarina, era um centro chamado Elo de Amor, do Juvan Neto, né, que é um amigo meu. Tem espaço para 17 cadeiras, não tinha mais do que 17 cadeiras. Aconteceu atrás de mim efeitos físicos, começou a surgir luzes enquanto eu fazia a palestra, e eu não sou médium de efeitos físicos, e um dos mentores pediu que uma senhora, que tinha um CA, uma senhora de idade, bastante idade, que tinha CA, entrasse na sala de passe. Cabia uma pessoa só na sala de passe, tamanho o centro. E ela não foi curada, mas ela melhorou tremendamente com relação ao CA. Então, tendo as condições, acontece em qualquer lugar, né? O importante é o equilíbrio. Mas vamos começar por lá. Engraçado, tem hospital por quê lá? A gente morre, devia acabar o problema da doença, não é verdade? Não, a gente leva a doença. O Emmanuel, em Gotas de Paz, Leis de Amor, desculpe, Gotas de Paz é outro livro, Leis de Amor, ele escreveu que todas as doenças, através do Chico, né? Isso é Chico. Todas as doenças começam no perispírito, sem exceção. Todas elas começam no perispírito. Muitas vezes você entra numa câmara de passe, você está muito bem e é tratado e não está sabendo o que é tratado. Nós já vimos pacientes que tinham CA no perispírito e o PET scan não acusava nada no corpo físico. Por quê? Começa no perispírito. E a médio e longo prazo desce para o corpo físico. E desce mesmo, é uma questão vibratória, é uma questão de frequência vibratória. Isso a gente explica por ondas eletromagnéticas, nós somos um campo de força, nós todos já sabemos, aliás, quem estuda física já sabe que matéria não existe, existem ondas, né? Matéria e energia é praticamente a mesma coisa, são duas faces da mesma coisa, e lá é que se instala a doença e de lá desce para o corpo físico.
Às vezes nem chega a descer, porque os fatores que levaram à doença podem se reverter. Por exemplo, tua filha casou e ela vai morar em outro país, e a senhora era muito ligada com sua filha. Nós temos a depressão, o estado depressivo do ninho vazio, que deve durar 7 meses, 10 meses, mas depois tem que passar, né? Nesse momento, nós criamos condições desfavoráveis para que o corpo mantenha o equilíbrio sob o ponto de vista de saúde. E pode surgir uma doença por causa dessa depressão. Se ela não desceu para o corpo físico e você muda depois, você ultrapassa a depressão, volta a um momento de equilíbrio na sua vida, a doença pode sumir. Os mesmos fatores que geraram no perispírito a desarmonia podem ser reajustados pelo próprio espírito naquela região. Muitos passistas, quando dão passes, percebem zonas esquisitas no corpo, né? Zonas frias, zonas quentes. São regiões em que há desarmonia do campo eletromagnético do perispírito, né? E essas desarmonias que eu estou comentando. Como é que nós criamos essas desarmonias? Através dos nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso negativismo e também através do complexo de culpa. Nós carregamos uma carga muito grande de culpa, principalmente nós espíritas, que a gente veio para cá, nesse programa reencarnatório, não em missão. O missionário morreu 30 de junho de 2000, quando nós ganhamos o último campeonato mundial que o Brasil vai ter. Eu já tenho essa notícia para vocês. É profética. É profética. Foi o último, né? Até o Chico desencarnou, né? E nunca mais nós vamos ter. Nós temos aqui com um programa reencarnatório porque nós temos duas formas de resgatar nossos erros do passado. Ou através da dor, ou através do amor, né? Está lá no Pedro, na epístola, primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, primeira e única, por sinal, capítulo 4, está dizendo lá, o amor apaga a multidão dos pecados. O que é o amor apaga a multidão dos pecados? Significa que eu consigo reverter algo que eu fiz de errado no passado através da caridade e através do amor. E isso alivia minha consciência. Mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, o Espírito clama pela justiça. E ele sabe que ele é injusto, que ele foi injusto. E ele busca essa reharmonização. Quando não busca, vem os problemas. Porque a consciência fica batendo na gente o dia todo, 24 horas por dia. Nós não temos nem noção de que isso está acontecendo. Nós somos eternos desconhecidos. A verdade é essa. A gente nem sabe o que se passa dentro de nós. Aonde ficam as leis de Deus? Quando o Espírito é criado? Na consciência. A consciência fica onde? No Espírito, óbvio, né? Eu fiz a pergunta de propósito. Fica no Espírito. A consciência, ela é que nem um juiz, justo e honesto. Ele sabe quando nós estamos dentro da lei ou fora da lei. E ela busca que a gente se reharmonize com a lei de Deus. Quanto mais somos evoluídos, mais conscientes nós somos disso. Mais involuídos, não temos nenhuma noção disso aí, né? Esse famoso despertar da consciência que está atrelado à evolução do espírito é isso. Eu tenho cada vez mais acesso aos meus conteúdos, inclusive a própria lei, as leis que ficam na minha consciência. Na consciência tem um lado inconsciente e tem um lado consciente, né? Então eu estou me referindo ao lado inconsciente. Enquanto nós não apaziguarmos a nossa consciência, nós vamos viver um conflito enorme dentro de nós.
E por isso que muitas vezes nós adoecemos por causa desses conflitos. E a doença não é necessariamente física, ela pode ser psíquica. Transtornos de ordem mental. A maioria dos transtornos de ordem mental que nós trazemos de outras reencarnações é a nossa consciência que não está em paz. Erros do passado. A Joana de Ângeli diz que todas são. Eu que dou uma aliviada, né? Porque eu dou uma aliviada com relação ao que ela fala, o que ela escreveu na série psicológica dela, né? Então, nós trazemos desajustes e esses desajustes precisam ser harmonizados, resolvidos nessa reencarnação. Então, um dos fatores que nos levam aos desequilíbrios, que sejam mentais, psíquicos ou físicos, é a nossa consciência que não está em paz. E eu gosto de lembrar isso, principalmente nas palestras, por causa dos médiuns. Os médiuns que falham. De acordo com a estatística da espiritualidade, para cada 100 espíritos que foram preparados para virem e têm no programa reencarnatório a mediunidade, o dom da mediunidade para que seja exercida, 95 não chegam nem a trabalhar. De cada 100. Dos 5, 4 é meia boca. Esse é o termo que eu ouvi. Sobrou um. E não é completista. Olha que nível está esse problema. A Joana diz que o médium, ela fala da depressão, mas é um médium que veio para cá e que traz o problema da depressão patológica que nós temos hoje. Eu não estou falando de estado de depressão, falo de depressão patológica, doença. São espíritos com grande carga de culpa que vieram nessa reencarnação e teimam não resolverem a sua harmonização com a lei de Deus. Ficam renteando pelos caminhos da reencarnação. Palavras dela. 100% da depressão que nós trazemos de outra reencarnação está atrelada a isso. O médium, o que é? Missionário? O médium é um cara que está de resgate, que teve o benefício de trabalhar no bem para não ter que se reharmonizar através da dor. O amor que apaga a multidão dos pecados. Por alguma situação que é meritória, se a gente recebe o dom da mediunidade, na maioria das vezes é meritório, é para que a gente, através do amor, se beneficie e não tenha que passar pela dor nos nossos resgates, nas nossas expiações e nas nossas provas. Falo mais das expiações. De 100, 95 não chegam a trabalhar. E dos 5 que sobraram, 4 é meia boca. Aí eu lembro dos passistas que somem, como eu estava comentando com a senhora hoje. Eu lembro dos médiuns que já passaram pelo Recanto de Luz Irmã Sheila e largaram o trabalho. Qual vai ser o destino deles? Vai ser aqui agora, nem no mundo espiritual. Eles não precisam aguardar o mundo espiritual. São pessoas que estão em conflito interior o tempo todo, mesmo que não tenham consciência disso. Temos outras doenças que nós trazemos porque nós fizemos coisas no passado que prejudicaram o nosso perispírito. E esse prejuízo não foi ajustado nesses hospitais espirituais. Quando a gente desencarna com uma doença, por exemplo, eu estava com câncer, imaginemos que eu tenho um câncer, eu desencarno por causa do câncer. O câncer começou aonde? No perispírito. Quando eu volto para o mundo espiritual, duas coisas podem acontecer. Eu ser tratado do câncer no perispírito num hospital ou não ser tratado. Também é uma questão de mérito. Talvez eu não tenha mérito de ser tratado da doença que eu carreguei
no perispírito quando eu volto. Quando eu cometo suicídio, o suicídio não afeta apenas o corpo físico, afeta o perispírito. Se eu não tiver mérito para ser tratado no mundo espiritual, meu perispírito vai estar comprometido. E eu vou voltar numa outra reencarnação com esse perispírito atrapalhado, desajustado, exatamente na zona que eu afetei. Muitas das pessoas que têm problemas mentais são suicidas que destruíram o seu cérebro e afetaram a zona correspondente no perispírito. Não tiveram mérito de serem tratados no mundo espiritual e voltaram para cá com um desajuste que se reflete na carne, né? Muitos voltam porque eles precisam dessa simbiose com o corpo físico para poder ajustar o que prejudicaram. Porque não é só o perispírito que cuida do corpo físico. O corpo físico também influencia o perispírito. É um processo de troca. Por que eu comentei isso, desse processo de troca? O corpo físico é um reflexo e ele é coordenado pelo perispírito. Por isso que quando a gente desencarna, você vê o espírito parecendo o cara que estava vivo, né? Por quê? Porque na realidade o modelo organizador biológico, tá aí André Luiz, do corpo físico é o perispírito. Célula por célula, órgão por órgão, sistema por sistema. Nós temos no perispírito a mesma coisa que temos no corpo físico, só que matéria muito mais sutil, muito mais quintessenciada. Existem pequenas diferenças na área genésica e na área da digestão. O espírito, no perispírito, ele tem algumas coisas que são diferentes do que nós temos no corpo físico, mas o resto é igual. Quem controla o fluxo, já ouviram falar do fluido vital? Quem controla o fluxo do fluido vital numa célula é a célula do perispírito. Ela que cuida de manter essa vitalidade, esse fluxo. Só para vocês terem uma ideia que nós somos o reflexo do nosso perispírito. No momento que eu prejudico o perispírito, vamos dizer assim que eu estoure as células do cérebro no perispírito, não tem mais quem controle as células do cérebro no corpo físico. E daí muitas das doenças que nós trazemos porque o nosso perispírito veio com problema e vão se refletir aqui. É o que nós chamamos de doenças karmáticas. São doenças que nós trazemos fruto de desajustes que criamos em outras reencarnações. Temos doenças que nós provocamos aqui, que são fruto do nosso desajuste com as leis, sob o ponto de vista de consciência. Quem é que realmente é o comandante do corpo físico? Quem comanda seu corpo físico? A mente. A mente é o espírito ou um atributo do espírito. Ainda existem dúvidas a respeito, né? Eu gosto de usar o HD do computador. A mente seria o HD do computador, certo? E nós temos dias que a gente não consegue trabalhar direito com o computador. O primeiro que leva a culpa é o vírus. Mas o verdadeiro culpado é aquele que fica sentado entre a cadeira e o computador. Você acordou de mau humor, certo? Você não acordou legal e parece que tudo dá errado. Por que dá errado? Porque as coisas, a gente fala, falta de concentração. É verdade. Mas o espírito comanda o mundo físico através da mente. Se a mente está desequilibrada, o espírito não consegue controlar direito o corpo físico. E aí acontece, cai o copo, cai isso, cai aquele outro, mas também acontecem desajustes no campo biológico. Aquele cara que fica com uma raiva danada e a pressão sobe. Por que sobe a pressão?
porque o espírito controla a pressão sanguínea. Na verdade, esse controle está aqui, mas o espírito dá ligações com essa zona aqui para manter tudo equilibrado, né? Está em Alex, ou aquele médico que escreveu a respeito do sistema nervoso, né? Ari Alex. E a mente não está trabalhando direito quando o espírito está desajustado. O computador não trabalha direito quando eu estou desajustado. Quando eu estou desajustado, eu crio um desequilíbrio no meu corpo. O primeiro a sofrer isso, quem é? É o perispírito. Se isso se mantém por longo tempo, o que acontece com o corpo físico? Adoece. Vocês lembram daquela passagem quando o André Luiz foi conhecer uma câmara de passe? E ele chega na câmara de passe e está lá o coordenador, e o coordenador está recebendo ele, o cara não vê, né? Mas viu uma pessoa que pela 10ª vez ia tomar passe para fazer uma cura no fígado. E o coordenador falou assim, desta vez não dê passe, não alivie a dor dele. Aí o André Luiz ficou todo injuriado, né? Todo injuriado, porque falou assim, mas não temos que fazer a caridade? Ele falou assim, mas é a 10ª vez que ele volta com o mesmo problema. Ele vem aqui, a gente cura, resolve o problema, mas ele é irascível, é uma pessoa irada, e ele volta de novo com o problema do fígado. Era a 10ª vez. E a espiritualidade, ela usa sabedoria. Ela quer que nós cresçamos e não sejamos dependentes deles. Nosso anjo da guarda faz a mesma coisa com a gente, né? Ele nos protege para a gente não morrer, não desencarnar, se não está previsto o desencarne. Mas ele deixa que a gente vá aprendendo para nos tornarmos sábios e amorosos e nos tornarmos um dia um espírito também de luz. Porque se desse papinha na nossa boca toda hora, a gente não aprenderia a trabalhar para comprar papinha, certo? Bom, a essas alturas vocês vão dizer que todas as doenças, então, estão relacionadas com alguma coisa kármica e assim por diante. Vou contar uma estatística, que é do pessoal lá dos benfeitores. Num trabalho de cura, eu disse, por exemplo, esse sábado vão ter umas 500 pessoas. Pelo que a gente tem de retorno, vão ter umas 500 pessoas. Todas doentes. Tem 90 com CA. E as prioridades das prioridades, a maioria já está desenganada pelos médicos. Só que desses 500, metade não deveria estar lá. Não é karmático, não é de provação, não é doença que foi pedida, porque nós também pedimos doenças quando a gente vem para cá, para nos proteger. Eu posso ter sido um alcoólatra na outra reencarnação. Acabei com a família, acabei com o programa reencarnatório de 4 pessoas. Vou lá, aprendo, volto para vencer o vício do álcool. Mas eu não confio no meu taco. O que é que eu peço? Uma úlcera. Porque com a úlcera você não tem happy hour. Nem laranjada dá para tomar. Não é verdade? Então isso é uma doença de proteção que nós pedimos. E quando você vai buscar cura, os espíritos não têm autorização para te curar. Você que pediu, é para você, é um bem, né? Mas voltamos à estatística. Eu falei que metade não devia estar doente. Não é karmático, não é doença solicitada, não é doença de chamamento. Eu fui parar no espiritismo por uma doença de chamamento, que eu estava no meu programa reencarnatório, para que eu saísse desse mundo corporativo em que eu vivia e pensasse um pouco a respeito do lado espiritual também. Tudo foi provocado porque nós somos descontrolados. Pensamento, sentimentos e emoções.
Alguém tem dúvida a respeito? Tem uma estatística que mostra que, em média, cada um de nós tem 25.000 pensamentos por dia. Obviamente que são os americanos que fizeram isso, né? 25.000. Pensando na qualidade desses pensamentos, que percentual vocês diriam que são pensamentos bons? O André Luiz disse que alguns desses pensamentos, principalmente os que emanam muito sentimento, são piores do que o raio-x. E nós não temos proteção de chumbo no corpo. O André diz, na coleção do André Luiz, que alguns são tão letais e homicidiais que poderiam nos matar instantaneamente. Pensa no lado da maneira como levamos a vida. Nós somos positivos ou negativos? Negativos, né? Sempre lembra aquele personagem de desenho, vocês não devem lembrar porque é da minha época, e vocês não são da minha época. Ó Deus, ó vida, vocês lembram? Nós fazemos isso o dia todo fazemos isso. Qualquer coisa é desgraça. A gente vai ver noticiário de avião que caiu. A gente não vai ver noticiário, que inclusive não se encontra, das obras de benemerência que acontecem. Alguém já ouviu falar que o maior satélite lançado pelo homem para sondar a vastidão do espaço fora da Via Galáctea foram 10.000 pessoas que trabalharam 5 anos direto nessa empreitada. Alguém já tinha ouvido falar disso? Mas a quantidade de avião que cai a gente vê toda hora, né? Por quê? Porque a gente vende, a mídia vende, porque nós temos essa atração por tudo aquilo que é mórbido e tudo aquilo que é desgraça. É atávico. O homem sempre foi assim. A gente traz disso há milênios, fazemos isso. A gente não tem uma atitude, em geral, sempre eu generalizo, né? Muita gente é positiva, mas nossa atitude sempre vai dar errado. Só vai encrencar. Eu desci para cá sem saber se eu ia chegar. Já lembrei das 2 vezes que eu fiquei preso lá em cima por causa da chuva. Já desci pensando, o Waze vai me jogar em algum buraco, passando por umas ruas complicadas. Ou vai errar, porque às vezes erra. Né? Será que eu chego e vou ser bem recebido? Sei lá, talvez as pessoas não vão com a minha cara. Né? Olha quanta abobrinha em 1h30 foi que eu levei para chegar aqui. E eu estou sendo muito honesto com vocês. Muito honesto. E eu estava lembrando de outra casa, não essa. Eu vi pela frente, é muito parecida com outra. E eu sei que lá as pessoas são meio frias, né? Falei, bom, tudo bem, já estou sem minha esposa hoje, vou ficar sozinho. Na outra casa eles colocam os livros no corredor, no meio da chuva, começa por aí. Falei, eu nem sei se eu vou descarregar as caixas. Olha quanta abobrinha. O que vocês acham que está fazendo no meu corpo? Só porcaria. Então 50% das doenças é porque a gente tem a capacidade incrível de tê-las. Câncer, por exemplo, é uma cacetada de pacientes de câncer que foram eles que geraram o câncer. A gente culpa os ultraprocessados, culpa isso, culpa aquele outro, os corantes. Mas eles não fariam nada. Veneno mata, obviamente. Mas não fariam muita coisa se não fosse uma predisposição nossa. Por exemplo, outra que eu gosto de comentar. É aquela senhorinha que vai lá no Sheila, tá cheio delas. Vai no Sheila, o marido largou ela por 2 de 20. Em vez de dar graças a Deus, porque se ele fez isso é um traste, e é melhor que ele fique longe de casa,
né? Não, entra num estado de depressão. Pura mágoa. A mágoa que leva à depressão. A mágoa traz uma série de doenças, inclusive os médicos falam isso, eu não preciso estar eu falando isso, que nem médico eu sou, né? No útero tem o mioma, e quando a mágoa é muito intensa, leva ao câncer. Nem todas vão para esse lado, mas leva ao câncer. Por causa da mágoa, por causa daquele traste, que devíamos dar graças a Deus que foi embora. Sobrou metade. Dos 500 deviam estar só 250 lá. Só que o doutor falou que dessa metade, a outra metade também não metade da metade que sobrou não devia estar lá. Se fosse alegre. Ele falou feliz. No mundo de prova e expiação, não existe a felicidade aqui. Mas se alegria é uma atitude, é um hábito, inclusive. E isso, olha, são 2.500 anos que nós sabemos disso. O Aristóteles escreveu sobre isso, sobre os hábitos. Nós criamos hábitos, nós criamos o hábito da tristeza, criamos o hábito da alegria. Não estou falando de felicidade. Criamos os vícios, que são hábitos. Hábito, alegria, é uma atitude de vida. Quando eu vou para Mauá, de Ribeirão para Mauá, até pouco tempo atrás, num cruzamento tinha um senhor de muita idade, saltitante, que vendia bala, que aqui, infelizmente, a aposentadoria é uma tristeza. E ele era obrigado a vender bala no farol para poder se sustentar. A coisa que mais me impressionava era a alegria dele. E às vezes a gente vê pessoas que, porque não dá para comprar o queijo chamado crioulo porque está caro, né? Que é o que eu mais gosto, né? Mas que está caro, então entra em depressão. A gente não tem essa gratidão por todo. E eu falei a gente, hein? Estou me incluindo. A gente não tem a gratidão. Porque se a gente tivesse gratidão de manhã, tarde e noite, e começasse a agradecer e criar o hábito por tudo aquilo que a gente tem, nós seríamos alegres. Por exemplo, todos aqui estão me enxergando. Às vezes um pouco embaçado ou não, mas eles estão enxergando. Imaginou a vida sem a visão? Todos nós podemos nos alimentar. Alguns têm úlcera, alguns têm uns probleminhas aí, mas todos nós estamos nos alimentando e comemos hoje. Se a gente visse o lado positivo da vida, nós seríamos alegres. Mas a gente insiste em ver o que falta. A história do copo, metade cheio e metade vazio. Nós somos acostumados a só enxergar para metade. Sobrou 25% daqueles 500. Eu estou falando de 125 pessoas que estão lá por doença, mas nem todo mundo é kármico. Porque eu falei que nós temos doenças de chamamento e que podem ser mais do que uma vez na vida. Você insiste em não atender o chamado, não atender o telefone, e a doença volta. Temos as doenças de contenção, para que a gente não volte a repetir erros do passado. Então nós temos um grupo muito pequeno. O que nós abstraímos daquilo que nós falamos até agora? Primeiro, eu criei minha doença, desestabilizando o perispírito. Porque eu não posso restabelecer meu perispírito. É só mudar de padrão. Autocura, tem médico aqui? Tem um que está sempre falando sim, sim, eu acho que é médico. Não é médico? O senhor não é médico? Não. O médico vai no futuro, o médico, a função dele vai ser pré-natal. Só isso. A gente não vai nem ficar doente. E antes desse estágio que a gente não vai ficar doente, nós vamos aprender a nos curar nós mesmos. Quanto representa a fé
na cura. Vocês sabem quanto representa a fé na cura? 50%. Não é à toa que Jesus falou, foi a tua fé que te curou. A fé não é eu falar assim, eu estou nas mãos de Deus e sei que Deus vai me salvar. Quando você realmente acredita nisso, você está mudando todo o teu padrão vibratório como espírito. Totalmente. Eu estou dando ordens para mim mesmo, mesmo que eu não perceba. Eu joguei na mão de Deus, mas eu confio tanto que eu passei a ser otimista, passei a mudar minha frequência vibratória. Quando muda a frequência vibratória, o que acontece com as energias negativas que nós acumulamos durante o dia? Sai. Nós damos um passe. Quando você muda a sua frequência vibratória para melhor, você está dando um passo em você mesmo. Está afastando os irmãozinhos que estão desajustados, estão perto de você, porque está pela lei da afinidade, mas tem as energias negativas também. Então, nesse momento, nós estamos afastando a energia negativa. Num processo em que você está doente, está carregado de fluidos negativos, miasmas, energias de baixo padrão, só piora o quadro. Quando eu passo a confiar tanto em Deus e eu tenho tanta certeza que Ele vai me curar, na verdade eu mudei meu padrão, aumentei minha frequência vibratória, reduzi o comprimento da minha onda, se tornaram curtas. Ultra curta é só para espírito de luz. Curta, eu mudei meu campo, toda a minha psicoesfera. E eu estou mudando isso na psicoesfera, atinge o perispírito e o perispírito atinge o corpo físico. Isso está escrito há pelo menos 60 anos nos livros do Chico. Esse Leis de Amor, que conta tudo o que eu falei agora, ele não conta os casos que eu fui colocando, né? Leis de Amor foi publicado em 1963. Alguém já tinha lido esse livro? Nasceu esse ano. A gente tem que começar a fazer uma reflexão também, certo? Que nós estamos também num limiar de que temos que aprender a deixar de ser criança. Porque no fundo todos nós somos crianças e agimos como crianças. E psicologicamente nós somos infantis. Tem muito marmanjo que não vai gostar disso. Mas nós somos infantis. Nós ainda estamos no mundo de prova e expiação. A caminhada é eterna, né? Nós somos imortais. E até chegar num estágio de espírito de luz, pode ser 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos, pode ser milhões de anos. Jesus, quando recebeu o planeta e se tornou governador desse planeta, faz 4,7 bilhões de anos atrás. E ele já era um espírito de elevadíssima categoria. Certo? Então nós estamos desenvolvendo nossa psique, que ela é embrionária. Mas já chegamos num estágio, graças a todo o arsenal de conhecimento que Jesus nos colocou na mão, principalmente nós espíritas, para assumir a responsabilidade do barquinho que somos nós. Cada um de nós é um barquinho. Nós temos que parar de terceirizar as responsabilidades. Eu crio toda essa bagunça e vou no centro Irmã Sheila para curar os espíritos que curem. Tenho que aguentar o Fábio fazendo palestra 1 hora, que é ordem do mentor. Aquele depois do almoço, aí ele sobe lá, pega o microfone, eu não sei o que eu faço, eu acho que eu vou mexer no celular, vou ficar vendo as mensagens. A gente terceiriza tudo, terceiriza aquilo que é nossa responsabilidade. Primeiro na área do conhecimento. Ah não, eu não gosto de ler. Ah não, esse livro é chato.
é de estudo, né? Ainda se fosse um romance da Zíbia, ainda passa. Não tenho nada contra a Zíbia, pelo amor de Deus. Né? Mas os romances são mais digestíveis, não é verdade? Principalmente se falam de um tema que a gente adora, amor, paixão, isso é verdade? Aquele casal que não deu certo, que o destino não permite ficar junto, né? A gente adora. Por isso que seriado coreano está dando tanto certo. Né? Eu não assisto o seriado coreano, mas minha sogra não perde um, né? Não perde um. Nós temos que assumir a responsabilidade. Com tudo aquilo que eu falei, que veio da espiritualidade, veio do Emmanuel, veio também do conhecimento que a gente tem no Recanto e Luz, eu acho que dá para mudar muitas coisas nas nossas vidas, né? Não é verdade? E dá para ter uma atitude mais saudável. A longevidade está atrelada ao otimismo. Eu não sei, se vocês querem morrer cedo, tudo bem, vamos continuar no padrão que a gente está. Mas espírita tem pavor da morte, não é verdade? Se tem um bicho que tem medo de morrer, é espírita. Eu nunca entendi isso. Conhece a Alvorada Nova, já ouviu falar? Nosso Lar, que é sonho de consumo. Aqui é outra coisa que eu não entendo. Como é que um cara do estado de São Paulo sonha em ir ao Nosso Lar se tem a Alvorada Nova aqui pertinho? E se vocês não sabem, a Alvorada Nova está num padrão vibratório acima do Nosso Lar. Quem falou isso foi Aniceto, no livro Nosso Lar. Nosso Lar fica mais ou menos a uns 30, 60 quilômetros de altitude. A Alvorada Nova fica a uma centena de quilômetros de altitude. Então o padrão é bem melhor. Mas a gente tem medo de morrer. Então se a gente tem medo de morrer, nós precisamos fazer alguma coisa para poder viver com saúde o que nos resta, que também não é muito não, hein? Mesmo os mais jovens, pode ser que tenham mais 40 anos pela frente, mas daqui a pouco nós vamos para o outro lado, certo? E, morreu, acabou a doença. Não, senhor, vai levar a doença do outro lado. Por isso que está cheio de gente doente lá do outro lado. Para quem trabalha com esclarecimento e encaminhamento de espírito, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu não estou vendo o relógio e eu não consigo me calibrar, mas eu acho que já deu agora. Obrigadão. Só um detalhezinho rapidinho. Pode falar. Quando você falou em terceirização, esse próprio exemplo do você deu do André Luiz, o cara estava indo pela 10ª temporada, esse é pior ainda, né? Porque ele terceirizou, foi na casa espírita, procurou, ele voltou para o problema, ele retorna, né? Então isso é uma terceirização duplicada, triplicada, porque ele foi para cima. Eu já vi no Sheila 3 ciclos. Como o Sheila existe desde 2011, eu vi gente que passou 1 ano fazendo tratamento, aí some. 2 anos, 2 anos e meio, volta, mesmo problema. Trata, melhora, some de novo. Eu já vi vários pacientes voltar pela 3ª vez em 6 anos. Só que volta um pouco mais velho e um pouco mais grave.